Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Fernando, estudante de matemática pela PUC Paraná. E eu sou o João, estudante de licenciatura em matemática pela PUC Paraná. E aí, galera, eu sou a Tatiana, estudante de matemática pela PUC Paraná. E eu sou a Patrícia, também estudante de matemática pela PUC Paraná. E bem-vindos a mais um Pense PUC-PR. Que tal pensar sobre matemática e suas tecnologias? Então vem com a gente. Então vamos lá pessoal, resolver a questão 171 do Enem 2019 do caderno amarelo. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, oridobrar e kami papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Perceba que até esse ponto aqui, a questão só contextualiza sobre o origami. Agora que vem a parte que interessa, que é o comando da questão. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Vamos sublinhar aqui 18 por 12. Assim começou por dobrar a folha, conforme a figura. Então temos a nossa folha aqui, né, 18 por 12. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. E temos as nossas alternativas aqui. Eu fiz uma folha aqui como se ela não tivesse sido dobrada, para a gente entender o que está acontecendo. Esse ponto aqui é o A, aqui é o B, né? Então essa medida aqui é igual a 18, de B até C é 12, tudo em centímetros. E esse ponto aqui é o D, tá bom? Esse ponto aqui é o D, né? Todos os ângulos aqui são retos, de 90 graus. Então ela faz essa primeira dobradura aqui, pessoal. Mais ou menos fica assim ali a figura. E esse ângulo reto aqui, ele está aqui, que é o ponto D. Beleza? Então é um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, beleza? Então a medida do segmento A até D é a mesma medida, né? A altura aqui é a mesma medida de B até C, que é igual a 12. Certo? E esse ponto aqui, pessoal, é o E. Então, de E até C mede 12 centímetros. Quanto falta para 18? Faltam 6, que é essa distância aqui, 6. Beleza? Então, ele quer saber a hipotenusa do triângulo retângulo. Pensando nas nossas alternativas aqui, no método de Euler, né? Quando você vai revisar lá a resposta, ver se faz sentido. Perceba que raiz de 3, pessoal, é menor do que raiz de 4. E raiz de 4 é igual a 2. Então, se fosse aqui, ó, 6 vezes raiz de 4 seria igual a 12. E não pode ser igual a 12, porque a hipotenusa é maior, né? Que 12 é maior do que 6. Então, aqui, né, que podemos eliminar essa alternativa. Então, aqui também podemos eliminar a alternativa C e a B. Podemos eliminar. Porque raiz de 3 é igual a 1,7 dá menor do que 12, né? Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Então é x ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 12 ao quadrado, pessoal, é 144. 12 vezes 12. X ao quadrado é igual a 144 mais 6 vezes 6, né? 6 ao quadrado é igual a 36. Então 140 com 30 dá 170. 176 mais 4, 180. X ao quadrado é igual a 180. Tudo bem? Então, eu tenho um número elevado ao quadrado igual a 180. Se eu extrair a raiz quadrada desse número, ao vou simplificar com o índice da raiz, né, eu vou descobrir quem é o meu x ali. Então, x é igual a raiz quadrada de 180. Perceba que nas nossas alternativas não tem, né, raiz de 180. Então, a gente vai ter que decompor em fatores primos, pessoal. Vamos decompor em fatores primos aqui, ó. 180, eu posso dividir por 2, né? Posso dividir por 2. 180 dividido por 2 dá 90. Dividido por 2 de novo.
dá 45, né? Agora eu não consigo dividir por 2, mas eu consigo dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. E 15 dividido por 3 novamente dá 5. Agora eu não consigo dividir por 3, mas eu divido por 5, que aí fechou aqui. Então 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Vezes 5, 180. Então vai ficar 36 vezes 5 é igual a 180. Por que 36? Porque a raiz de 36 eu vou ter que substituir aqui, né? No 180. Então, substituindo ali, pessoal, o nosso x é igual. Em vez de eu colocar 180, eu vou colocar 36 vezes 5, tá? E tem uma propriedade dos radicais que é assim, ó. Você tem um número a vezes o b. Raiz enésima de a vezes b, você pode separar essa raiz. Você pode escrever ela assim, ó. Raiz enésima de a vezes raiz enésima de b. Por isso que eu deixei ele em 36, porque raiz exata, né? 36 é um quadrado perfeito. Então, x é igual a raiz de 36 vezes raiz quadrada de 5. E x é igual a raiz quadrada de 36 é igual a 6 vezes raiz de 5. Unidade de medida centímetros, que a questão pede ali. Então, a nossa resposta é a letra D, resposta correta. Beleza? Então, vou chamar a Tati para falar das competências que a questão cobra aqui dos estudantes. Tudo bem? E é isso aí. Muito obrigada, José. E essa questão é uma questão muito interessante, pois assim como falamos no vídeo anterior, a geometria plana é um dos conteúdos que mais caem no Enem. E ela também contempla a competência de área número 2, habilidade 7, que consiste em identificar características de figuras planas ou espaciais, além também de envolver um conteúdo que é muito interessante, o origami, que é um tema aí que se faz cada vez mais presente nas questões de matemática. Bom, vamos lá então. A questão que a gente vai trabalhar agora é a questão 158 do caderno amarelo do Enem de 2018. Vamos ver o que ela diz pra gente. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Olha só, a gente já tem informações importantes aqui, ó. As medidas desses potes, elas são as medidas externas, e ele tem 4 centímetros de diâmetro e tem 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Olha só, dimensões internas. Então, essa tabela que tem aqui dá as medidas internas dos 5 modelos de caixa que são ofertados no supermercado. Agora a gente vai ler o comando da questão e a gente tem que se atentar porque ele vai dizer o que a questão está pedindo para a gente. Olha só. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Então, aqui, ó, o que a gente precisa descobrir? A gente precisa analisar esses modelos de caixas que a gente tem aqui e descobrir em qual desses modelos a gente consegue colocar o maior número de potes dentro, respeitando, claro, o que o enunciado falou, os potes na vertical com as tampas voltadas para cima. Então, vamos lá. A gente sabe aqui que o nosso cilindro, o nosso pote cilíndrico, ele é desse formato e tem 6 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. Por que eu marquei aqui como medidas externas e dos potes, dimensões internas das caixas como informações importantes? Porque se a gente colocar um potinho do lado do outro e respeitar as medidas das caixas, significa que com certeza eles vão caber lá dentro, beleza? Então vamos lá. Primeiro modelo, o que a gente tem? A gente tem 8 centímetros para o comprimento e 8 também para a largura. Então, o que acontece? Como os nossos cilindros têm 4 centímetros, se a gente colocar um do ladinho do outro, a gente vai ter 8. Então, tanto na largura
quanto no comprimento, a gente consegue colocar 2 potinhos. Ó. Então, é 2 no comprimento, 2 na largura. Para a altura, a gente precisa seguir a mesma linha de raciocínio. Se a gente empilhar os potinhos, tem que respeitar a medida da altura da caixa. Então, como essa caixa aqui, o primeiro modelo, tem 40 centímetros de altura, se a gente colocar 6 potinhos, a gente vai ter 36 centímetros. 6 vezes 6, 36. Sobram 4 centímetros. Não dá para pôr mais um, senão a caixa não fecha. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 6, 24 potes é o que o artesão consegue colocar no primeiro modelo de caixa. Vamos ver os outros. No segundo modelo, a gente continua tendo 8 centímetros para o comprimento, só que na largura a gente tem 20. Então, aqui no comprimento a gente vai continuar com 2 potinhos, mas na largura a gente vai conseguir colocar 5. E já para a altura desse segundo modelo, a gente tem 14 centímetros. Se a gente colocar 2 potes, a gente vai ter 12 centímetros e não dá para colocar mais nenhum. Então, 2 aqui, 2 na altura. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 2, 20 potes é o que o artesão vai conseguir colocar no segundo modelo de caixa. Vamos para os próximos. O terceiro modelo, a gente tem agora 18 centímetros no comprimento e apenas 5 centímetros na largura. Então, aqui no comprimento a gente consegue colocar 4, porque 4 vezes 4 dá 16, sobram 2 centímetros. Mas na largura a gente só consegue colocar 1 e sobra 1 centímetro. Então, aqui no comprimento a gente consegue colocar 4, na largura 1 e na altura 35 centímetros tem a caixa. A gente viu no primeiro modelo de caixa que se a gente colocasse 6, dava 36. Como aqui tem 35, não dá para colocar 6, a gente só vai poder colocar 5. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20 potes é o que ele vai conseguir colocar nesse terceiro modelo também. Vamos para o próximo. O quarto modelo agora. A gente tem 20 centímetros para o comprimento agora e a gente tem 12 centímetros para a largura. Então, aqui no comprimento a gente vai conseguir colocar 5 potes, na largura a gente vai conseguir colocar 3. Para a altura dessa caixa, a gente tem 12 centímetros. Como a altura do nosso cilindro são 6 centímetros, a gente vai conseguir colocar 2, que vai dar os 12 e ainda vai estar respeitando ali as medidas da caixa. Então, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30 potes é o que ele consegue colocar no quarto modelo. E, por fim, o quinto e último modelo, a gente tem agora 24 centímetros para o comprimento. Então, a gente consegue colocar 6 potinhos no comprimento. A gente tem 8 centímetros para a largura, então a gente só consegue colocar 2. E para a altura a gente tem 14, então a gente só vai conseguir colocar 2 também. E fazendo a multiplicação, 6 vezes 2 dá 12, vezes 2, 24 potes é o que ele consegue colocar no quinto e último modelo. Então, como o comando da questão pediu para a gente ali, ó, o maior número de potes por caixa, a gente vê claramente aqui que é o quarto modelo de caixa, então a resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Então agora eu vou chamar a Tatiana para ela comentar para a gente quais as competências que essa questão cobra da gente. E é isso aí, muito obrigada, João. E essa questão ela é muito legal, pois envolve a geometria espacial, que também é um dos assuntos mais recorrentes nas provas do Enem. E ela também é interessante, pois ela contempla a comparação entre sólidos geométricos, com ênfase no volume do paralelepípedo, além também de fazer parte da competência de área 2, habilidade 7. E esse foi mais um Pense PUC-PR. Se você gostou, dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Saudações e boa prova!